E eu creio, Senhor, que este rio já está fluindo na vida do teu filho. E que o teu filho também possa fluir, Senhor, no teu rio. Sendo um instrumento poderoso em tuas mãos, Senhor, para ministrar aos nossos corações. Inspirado por ti, Senhor, para que a tua palavra, a boa semente, encontre um coração e uma terra fértil. E que essa semente, Senhor, possa germinar, crescer, florescer e frutificar para a glória do teu nome. Porque para isso tu nos chamou, Senhor, para dar fruto e fruto com abundância. Venha, ó Espírito Santo, e usa o teu filho como nunca, Pai. E opera no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, nessa cidade, nesta nação, para a glória do teu nome. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Senhor. Paz seja convosco, igreja. Tome seu assento, glorificando a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu quero aqui estender minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade. Hoje acabam minhas férias, amanhã tenho que retornar. Mas eu tenho conversado com Deus e pedido o melhor de Deus. E eu sei que a gente precisa trabalhar, né? Mas eu também sei que Deus tem coisas grandes, maiores. E eu, conversando comigo mesmo, falei assim: Deus, até dezembro eu vou permanecer trabalhando à noite. Se o gerente não me trocar de horário, o senhor prepare outra coisa para nós estarmos fazendo. Talvez esse é o meu propósito. Agora, o de Deus só está na mão dele. Quem crê que nasceu debaixo de uma promessa de Deus? Muitas vezes a gente olha para nossas circunstâncias da nossa vida, e durante a nossa caminhada cristã, eu vou para 12 anos servindo ao Senhor Jesus, e eu, antes mesmo de eu vir para a igreja, tiveram pessoas orando, tiveram pessoas profetizando, e eu já contei isso aqui, a irmã Sandra, a irmã Laura, a irmã Lucia e tantas outras iam na minha casa e um dia profetizaram: você um dia será pregador da palavra de Deus. E eu já contei isso aqui, eu falei assim: eu queria que essas mulheres que ficam de fogo. Mas a gente muitas vezes olha a nossa caminhada e a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Às vezes Deus faz uma promessa em nossas vidas e quando a gente olha, parece que a promessa morreu. Às vezes até chega em nossa mão aquilo que foi profetizado, mas talvez não é por falta de não cuidar daquilo. A gente olha e está morto. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que eu venho meditando há bastante tempo. O Senhor vem falando comigo sobre que a gente muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, mas se não fosse Deus, as coisas não acontecem, seja em qualquer área da nossa vida, seja no casamento, seja no tratar com os filhos, seja no trabalho, seja dentro da igreja ou fora dela. Se não for Deus, as coisas não acontecem. Eu quero, muitas vezes a gente falha no seguinte detalhe: vocês estão vendo aí fora que tem uma benção aí, um carro que a gente comprou, e quando a gente estava olhando, eu e minha esposa olhando esse carro, a gente não contou nem para nossas filhas. Nós só vamos chegar lá com a bênção. Porque eu aprendi uma coisa: se você for fazer algo e não der certo, ninguém vai ficar sabendo, porque você não contou para ninguém. Se você fizer algo e contar para alguém e não der certo, aí as pessoas falam: e não deu certo. Então o segredo é: não conte nada para ninguém daquilo que você queira fazer, porque se não der certo é só você que sabe. E aí eu falei para minha esposa: vamos orar e vamos ver o que porque eu não tinha R$1 para dar de entrada no carro. Aí eu cheguei no banco, conversei com a minha gerente do banco, eu estou querendo comprar um carro. Ela falou assim: qual é o valor do carro? Eu pensei: uns 20 mil, porque aí ela falou assim: eu vou fazer uma simulação, você precisa encontrar um carro e trazer para a gente tentar. Eu falei: para conhecer, não vai dar certo, porque eu já tinha tentado alguma semana antes com uma financeira e ela reprovou. Não porque o meu nome está sujo, ela reprovou porque disse que eu não movimentava muito a minha conta. E aí eu falei assim: vou tentar por esse outro banco aqui.
E aí a moça falou, senta aí, achou o carro? Eu falei, achei. Eu falei, um carro de 36 mil. Aí ela pegou, olhou lá, falou, se você quiser buscar o carro, o dinheiro está liberado já. Eu olhei e falei, Aleluia. a gerente do banco assustou, porque ela falou assim, isso, como assim? Eu falei, eu sei como acontecer. E aí ela falou, eu falei, como é, vamos pegar esse mesmo, porque vai que a gente vai atrás de outro e não dá certo. Vamos pegar esse negócio aqui mesmo. Mas é uma benção. E a gente, eu falei para minha esposa, a gente vai usar esse carro para passear, a gente vai usar para trabalhar, mas vamos usar para a obra também de Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto que a gente vai se deparar com algumas questões aqui, que nós vamos aprender bastante. Sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Porque nós vamos ver uma mulher que, dentro daquilo que ela planejou, ela confiou em Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, diz assim o texto: certo dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Depois disso, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, para ele um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Amém? Queridos, esse texto fala de uma mulher que talvez nós não vivemos a situação que ela vive. Uma mulher com condições financeiras, uma mulher que era rica, o texto deixa isso bem claro. Uma mulher que tinha tudo dentro da sua necessidade. Ela não passava nenhuma necessidade porque ela era rica. Mas o texto diz que Eliseu está sempre passando pela cidade dela, e ela está alimentando ele, dando pão e dando água. Pão fala de alimento, pão fala de palavra, água fala de Espírito Santo. Eliseu tinha essas qualidades. A mulher, ela chega no seu marido e diz assim: olha, eu tenho observado que esse homem que tem passado por aqui, ele é um profeta de Deus. Ele vive uma vida com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus porque ele é um santo homem de Deus. Então, vamos fazer um quarto aqui, vamos imobiliar esse quarto para ele, porque quando ele passar por aqui, que provavelmente para onde ele iria sempre era um pouco mais longe, ele precisava de algum lugar para descansar. E ela diz: olha, se você observar no versículo 10, ela vai dizer assim: ó, vamos colocar uma cama. Cama fala de descanso. Quantos têm descansado no Senhor? Ela disse: vamos colocar aqui uma mesa. A mesa fala de comunhão. Eliseu, ele sempre descansou em Deus. Eliseu, ele tinha comunhão com Deus. E ela disse: vamos colocar uma cadeira. E aqui eu preciso te chamar a tua atenção, porque cadeira fala de ensino. E o profeta Eliseu, ele vem de uma escola de profeta. Ele sentou tanto para ensinar como para aprender. Então, a maior dificuldade hoje do cristão é sentar para aprender uma coisa de Deus. Nós queremos ter poder de Deus, nós queremos ter revelação de Deus, mas nós não queremos sentar para aprender. Nós não queremos gastar tempo em aprendizado. E muitas vezes isso faz com que a gente não tenha aquele relacionamento que Deus queria ter conosco, porque está faltando um pouquinho mais de intimidade. Se você olhar para a vida de Eliseu, Eliseu era um homem que tinha muita intimidade com Deus. Porque quando ele pede para Elias porção dobrada do Espírito, ele está pedindo: ó, o meu ministério vai se iniciar agora, eu vou caminhar sozinho agora. Então eu preciso dessa unção para que eu possa agir em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus. E muitas vezes nós queremos muitas coisas, porção dobrada, mas nós não sentamos para aprender, nós não temos comunhão com Deus, nós não descansamos muitas vezes no Senhor. E ela ainda disse: ó, vamos colocar um candeeiro aqui. O que é isso? Representa luz, sabedoria, presença de Deus.
Se nós olharmos para Eliseu, olha a qualidade de Eliseu, porque quando essa mulher diz para o marido dela, eu vejo que ele é um santo homem de Deus, eu me lembro de 20, 25 anos atrás, a gente conhecia um evangélico, um cristão, pelas suas vestes. O homem andava de terno e gravata, o bíblico vai do braço, a mulher de saia, né? E hoje, não era para ser assim, mas está tudo misturado. Como é que hoje você descobre quem é evangélico? No agir, no comportamento, no caráter, na forma de se pronunciar. É desse jeito que hoje nós conseguimos saber quem é quem. E naquele tempo, quando a mulher olha, essa mulher rica olha para Eliseu e diz: isso aí eu sei que é de Deus. É porque ele usava a capa de profeta? Por causa do seu comportamento, por causa da palavra que ele tinha para oferecer da parte de Deus, por causa do seu caráter, por causa da forma da sua honestidade. Mas o que me chama a atenção dentro do texto é que Eliseu, ele olha para Geazi e fala assim: olha, a gente está até, essa mulher é muito bondosa conosco, essa mulher nos dá pão, nos alimenta, mas nós precisamos fazer alguma coisa em troca. O que a gente pode fazer por ela? E Geazi diz assim: olha, essa mulher, ela não tem filho, o marido dela é idoso, dá a entender que ela não era tão velha assim, mas o esposo era. E um pouquinho antes, se você olhar, o profeta Eliseu vai chamar ela e vai dizer assim: o que você quer que eu possa fazer para retribuir isso? Ela disse: que eu possa viver bem no meio do meu povo, só isso me basta. E Geazi, quando Eliseu pergunta, ele fala assim: olha, ela não tem filho. E ele fala: chama ela de novo. E se você observar lá no versículo 16, olha o que Eliseu vai dizer para ela. Para você entender um pouquinho, versículo 15: pelo que ele disse, chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por volta dessa época, no ano vindouro, abraçarás um filho. E olha a resposta dela: ô profeta, não mente para mim não. Sabe o que dá a entender? Que muita gente profetizou na vida dessa mulher e não aconteceu. Muita gente disse: olha, eu vou fazer algo por você, e não fez. Porque é assim conosco também. Muita gente, no momento mais difícil que você precisa, as pessoas se afastam. O problema é seu, o vale é seu, o deserto é seu. O que você está vivendo, você criou, então resolva. Alguém falou para ela: vai acontecer isso, e não aconteceu. E o profeta diz: olha, daqui a um ano eu vou voltar aqui, e quando eu voltar aqui você vai estar com um filho. Olha que bênção. Ela disse: ei, profeta, eu sei que você é de Deus, eu sei que você profetiza na vida das pessoas, acontece, mas não mente para mim não. A Bíblia diz que Eliseu vai voltar um ano depois. E quem está lá? O filho. Promessa cumprida. Só acontece algo na nossa vida quando o profeta profetiza, quando ele tem essas qualidades: comunhão com Deus, palavra. Porque eu profetizar para vocês não é difícil, mas é de Deus. Eu tenho ensinamento de Deus para eu fazer isso. Eu tenho intimidade, relacionamento com Deus para eu profetizar algo que vai realmente acontecer. Porque Eliseu, ele tinha comunhão com Deus, e Deus falava: pode profetizar, Eliseu, vai acontecer. Porque Eliseu não vai só retribuir aquilo que essa mulher tem feito para ele, alimentando ele, dando lugar para ele descansar pela sua viagem quando ele passava por ali. Eliseu, ele tinha que ter muita intimidade com Deus para soltar uma palavra dessa. Uma mulher que o marido já é idoso, ela provavelmente não era muito nova, mas a Bíblia não diz se ela era idosa, mas ele dizer assim: ó, daqui um ano eu vou voltar aqui, ó, e você vai estar com um filho. Aí você olha para a tua circunstância, ou a pessoa profetiza na tua vida: olha, vai acontecer algo. Porque quando eu profetizaram que eu vinha para a igreja, eu levou 10 anos. Quem soltou a palavra
profética tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que ter algo de Deus, porque não vai acontecer eu falando da carne. E Eliseu disse: ó, você vai ter um filho. Pronto, profetizei. A dúvida dela é dizer: não mente para mim, porque alguém já havia machucado ela, alguém já devia ter feito algo para ela, e talvez ela olhou para o lado, o marido desdeleitoso. Eu não sei se ele vai ter esse gás todo, mas se não for Deus. E aí, o mais interessante de tudo isso, quando a gente começa a ver no versículo 17, aonde o texto diz: e a mulher concebeu e deu à luz a quem? O filho. No ano seguinte, no tempo que Eliseu havia disseram. A Bíblia diz que esse menino vai crescendo. Já cresci. E aqui eu preciso chamar a tua atenção por aquilo que eu falei no início. Às vezes solta uma profecia e às vezes até chega na nossa mão, mas não é falta de cuidado que esse projeto de Deus, ou essa profecia que foi feita, morre. Às vezes é Deus querendo testar a nossa fé. E a Bíblia diz que esse menino está com o pai trabalhando. Foi com o pai. E ele começou a sentir dor de cabeça. E o pai falou para um dos moços que trabalhava com ele: ó, leva para a mãe. Porque é assim, né? A mãe resolve lá. E esse menino, ele vem com muita dor de cabeça. A Bíblia diz que ele fica sentado com a cabeça e o joelho até o meio-dia, quando ele morre. E aí eu fico imaginando essa mulher olhando e dizendo assim: o profeta profetizou, mas o profeta não disse que ia morrer, ele só profetizou que ela teve um filho. Ela não questionou Deus, ela não questionou o profeta. Quando morre alguém, seja íntimo nosso, próximo nosso, eu já perdi a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, quem estava no hospital era a minha esposa. A tendência da minha esposa é avisar quem? O meu pai, os filhos. Essa mulher, quando o filho morre, qual seria a atitude dela como mãe? Vou falar com o esposo, vou correr no esposo, vou dizer: ó, nosso filho está doente, nosso filho acabou de morrer. Essa é a lógica. Ela foi até o esposo, mas ela disse assim para o esposo: eu quero aí um jumento, um moço, porque eu preciso encontrar o profeta. Ele diz: hoje não é sábado, não é lua. Aí ela diz: mas está tudo bem. Se você perder alguém querido seu, e na sua saída você encontrar as pessoas que você conhece, a tendência é você falar, igual o irmão Fernando perdeu o irmão dele agora há pouco tempo. Todo conhecido que ele encontrasse na rua, ele dizia: ó, meu irmão, Deus recolheu. É natural isso. Ela fez ao contrário. Eu fico imaginando aquela mulher indo e as pessoas dizendo assim, porque provavelmente quando ela saía de casa, ela saía com o filho. Virou ela sozinha. Tá tudo bem, Sandra? Tá tudo bem. Tá tudo bem, irmã? Você tá tudo bem. Com um sorrisão nos lábios, mas por dentro a alma chorando, a alma angustiada, porque o profeta vai ver isso. Tá tudo bem, pastora Deus? Tudo bem. Quando a gente vai lá para o texto, no versículo 23, olha, disse ele: por que queres ir ao encontro dele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: correrá tudo bem. Se preocupa não, está tudo bem. Eu só preciso falar com o homem de Deus. Eu só preciso ter contato com o homem de Deus. Se você for lá para o versículo 26, vai dizer assim: agora pois corre ao encontro dela e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E o que ela responde? Ela está dizendo aqui para Geazi: está tudo bem. Eu te pergunto, como está tudo bem se a promessa dela está morta no quarto do profeta? Como está tudo bem se você, o teu bem mais precioso
tudo bem. Geazi chega e diz: olha, teu marido, como é que tá? Beleza, está trabalhando. Teu filho está em casa brincando. E você? Está tudo bem. Aí no versículo 27, chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para empurrá-la e disse: porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. Olha a intimidade do profeta que ele tem com Deus. Você pode até encontrar uma pessoa desesperada na rua e ela dizer: está tudo bem, você nem perceber. Mas uma pessoa de Deus, ela percebe que não está bem. Uma pessoa que tem relacionamento, intimidade com Deus, ela olha de você e diz: não está bem, não. Não está nada bem, não. O que está acontecendo? Geazi caminhava com Eliseu. Era homem de Deus, tinha suas falhas? Tinha. Mas ele não percebeu o que o profeta percebeu. Quando Geazi chegou nela, perguntou como é que estavam as coisas, ela disse: está tudo bem, não se preocupe. Ele virou as costas e voltou para o profeta. O profeta, quando ela chega aos pés dele, Geazi vem falar: espera aí, ele é o profeta, é homem de Deus. Se ele está tudo bem, por que você está incomodando o profeta? O profeta: calma aí. Por dentro dela há uma amargura muito grande, a alma dela está triste, a alma dela está despedaçada, o coração dela está ferido, algo aconteceu. E aí no versículo 28, disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Olha a pergunta que ela faz para o profeta. Não disse eu, não me enganes? Ela está dizendo: você profetizou que eu ia ter um filho, eu não pedi. Está certo que você falou que você iria viver, mas por que você me enganou? E aí no versículo 29, então ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Deixa eu falar algo para você aqui. Não transfira para alguém aquilo que Deus te levantou para fazer. Não transfira a responsabilidade daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para outras pessoas fazerem. Aquilo que Deus me levantou como presbítero para mim fazer, eu vou fazer. Aquilo que Deus te levantou, seja você obreiro ou não, seja você só membro, não transfira para outras pessoas fazer. Deus levantou você para ser um profeta. Ele disse: Geazi, vai lá, faz tudo isso que eu estou te dizendo, Geazi. E aí no versículo 30, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Eu fico imaginando essa mulher dizendo assim: você pode até mandar Geazi lá, com ele eu vou com você, porque você é um homem de Deus. Não que ele não se fosse, mas é em você que eu confiei. O meu filho está morto lá atrás, o meu projeto, o meu sonho está morto lá atrás. Eu não contei nem com o meu esposo, porque eu não confiei, eu confio no Senhor. O Senhor é um profeta, é você que tem te dado, que desde o primeiro dia que eu te vi, eu disse: esse é um santo homem de Deus. Então algo Deus tem sobre a tua vida. Vamos lá, se você for, eu vou. E aí no versículo 31, Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou. Eliseu disse: o menino não despertou. Geazi fez o que Eliseu mandou. A questão é que aquilo que eu te falei, não transfira para os outros aquilo que é para você fazer. Geazi deve ter voltado e disse assim: olha, Eliseu, fui lá, coloquei o bordão, fiz tudo o que você me falou, mas o menino está do mesmo jeito. Eu, se fosse ela, enterrava ele. Eu, se fosse ela, falava para o pai. Eu, se fosse ela, já começava a chamar a família: vamos preparar o cortejo. Você já está aqui, já faz o culto fúnebre.
E a Bíblia diz que Eliseu chega. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto. Então ele entrou, fechou a porta sobre os ombros e orou ao Senhor. Ele subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Deixa eu te chamar a atenção. A Bíblia diz que ele chega, pega o menino e sobe para o quarto dele. Coloca o menino. A Bíblia, você for continuar o texto, você vai ver que ele vai fazer isso, mas ele vai começar a andar pelo quarto, de um lado para o outro, talvez dizendo a Deus: Senhor, no teu nome eu profetizei que ela teria um filho. Ela disse para mim não enganar ela. Só que o menino não está reagindo. A Bíblia diz que ele fica, eu fico imaginando ele andando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E agora? Eu vou descer lá embaixo, está todo mundo lá na sala esperando, está todo mundo lá embaixo querendo saber o que está acontecendo. E o homem de Deus está lá. E ele faz isso aqui, o menino volta. O menino começou a se aquecer. A mãe deve ter entregado esse menino para Eliseu. Está aqui, meu filho, está morto. Só que quando o profeta desce, o profeta não desce com o menino morto. Ele recebe ele morto, mas ele entrega ele vivo. Porque senão for Deus. Eu fico imaginando a alegria dessa mãe. Se coloque no lugar dessa mãe agora. A angústia, o medo, o pavor, sem saber o que está acontecendo no andar de cima. Porque o profeta sobe para o andar de cima, por quê? Porque às vezes nós precisamos subir, mas às vezes nós precisamos descer. Quando eu falo descer, nós precisamos se humilhar diante de Deus. Esse andar do profeta no quarto, para um lado e para o outro, ele estava orando e se humilhando a Deus. Sou instrumento seu. A mãe entrega o menino morto, o sonho acabado, o projeto falido. Só que o profeta está profetizando, está dizendo que está vivo, porque é Deus agindo. Quando eu olhei para dentro desse texto, ele me chamou a atenção em algumas questões. Primeiro, que Eliseu, por mais que ele tivesse um relacionamento com Deus, o profeta sempre profetiza, foi por isso que ele foi levantado, confiando que Deus vai realizar, porque Deus o revelou. E aí me chama a atenção, porque Eliseu, ele foi uma pessoa que andou com Elias, ele agarrou em Elias, ele aprendeu com Elias. Se nós olharmos para Moisés, Josué agarrou em Moisés, andou com Moisés, aprendeu. Só que se nós olharmos para Josué parou, não teve ninguém. Não teve ninguém que agarrou em Josué. Por isso que começam os livros de Juízes. Porque se Moisés fez alguém, Josué agarrou nele, falou: vou aprender com ele, porque é o homem de Deus. A mesma coisa foi Eliseu com Elias. Mas Josué não se preocupou em formar alguém, em deixar um sucessor. E o que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Eu quero dizer que você tem que se agarrar em alguém que possa te ensinar. Gruda no teu pastor, gruda nos teus líderes, gruda naquele que pode te ensinar alguma coisa para que você possa continuar o seu ministério de profeta. Grude em alguém e vão te chamar de puxa-saco, que chame, mas pelo menos você vai estar sendo um profeta. Grude em alguém que possa te ensinar, porque essa mulher ela não confiou lá no seu marido, nos seus parentes, ela confiou no profeta, ela se agarrou a ele, porque ela sabia que ele era um homem de Deus. A nossa maior dificuldade é nos aproximar de quem nos aproxima de Deus. É mais fácil nós se aproximar de quem nos afasta de Deus.
grude em alguém que te aproxima de Deus. Mas grude mesmo. Seja um chiclete mesmo. Aprenda. Olha as boas qualidades. Eliseu olhou que Elias foi. Josué olhou que Moisés foi. O problema é que ninguém que andava com Josué quis agarrar em Josué. Aquilo que eu disse, a nossa confiança, ela vem em Deus. Rafael, coloca para mim Salmo 20, versículo 7 e versículo 8 para nós encerrarmos. Olha o que esse salmo vai dizer. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns escurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Se você olhar aqui, nós vamos ver 3 tipos de confiança ou segurança aqui: carros, cavalos e o Senhor. Eu estou estudando um texto, e quando eu tiver a oportunidade e Deus me der, eu vou pregar. Quando esse salmista ele fala, muitos confiam em carros e cavaleiros, é porque na época de Israel, os exércitos, os adversários de Israel, eles tinham os seus carros e cavalos, era o que chamava a atenção. O exército que vinha com enormes carros e cavalos, eles assustavam. Israel podia ter até soldados a mais que o inimigo, mas aqueles carros e cavalos assustavam. E a Bíblia diz que no tempo mais difícil, Deus vai levantar uma profetisa, uma mulher chamada Débora, e ela vai começar a profetizar durante 20 anos num caos, onde o povo não queria saber muito de Deus. E o que me chama a atenção nessa mulher é que ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Porque se você for estudar a história de Israel, o julgamento acontecia na porta da cidade. Era na porta da cidade que se julgava as causas. Lembra quando Jesus ele vai julgar a morte do filho da viúva de Naim? Foi na porta que ele julgou. Então tudo que era julgado era na porta. E o que me chama a atenção é que essa mulher vai para debaixo de uma palmeira desse. Eu não vou julgar nada na porta. Porta é para quem quer estar. Porta é para quem quer ser visto. Eu não quero ser visto, eu quero ser uma profeta e usada por Deus. Então, se não for Deus na nossa vida, igreja, se nós não depositar nele a nossa confiança de que aquela situação a qual estamos vivendo, se Deus não colocar a mão, se Deus não agir ao nosso favor, eu queria que você se colocasse de pé no nome de Jesus. Eu vou pedir para o Rafael, possa soltar o louvor aí. Se você sentir de vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você também. Mas entenda e compreenda que na minha e na sua vida é Deus que vai agir. O projeto pode estar até morto, mas você é um profeta. Profetiza sobre ele. O teu sonho pode estar até perdido, mas profetiza sobre ele. Coloca a mão no seu coração e começa a falar com o Pai. Começa a colocar diante dele aquilo que você está precisando que ele age nessa noite. Se não fosse Deus, não sei. Ele está aqui nessa noite para falar com você. Ele está aqui nessa noite para dizer: filho, filha, o que você precisa mesmo? Pode confiar em mim. Se não fosse Deus, Confia que eu vou começar a agir. O sobrenatural eu vou agir. É na vida sentimental, é esse aqui. É no meio da família, nos filhos, no casamento, no emprego. Deixa eu cuidar. Está doendo? Morreu? Eu ressuscito. Diz que acabou, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu faço você chegar. Ninguém vai entender mesmo, porque eu acho da forma diferente que o homem pensa, que o homem calcula. O meu relógio é diferente do seu.
candidato. Que Deus possa renovar tua força, tua fé nessa noite. Que o Senhor possa te dar mais coragem, mais vida, mais sabedoria. Ah, Deus está agindo, Deus vai mover o céu se for preciso. Deus vai rasgar o céu nessa noite se for preciso. Mas Ele muda o teu cenário. Uma história vai começar a mudar. Deixa o Espírito Santo fluir dentro do teu coração. É a mão de Deus sobre a tua vida. A força vem dele. O agir vem dele. A sua força vem dele. Da onde vem as minhas forças? Da onde vem a tua fibra, a tua coragem? Vem do Senhor. Confia. Deus, Pai, nessa noite eu oro. E que a tua palavra se cumpra sobre a tua igreja nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa levantar os profetas dessa geração e mostrar para a tua igreja, Pai, que ela está no caminho certo. Nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, Pai, levanta homens e mulheres de Deus para profetizar sobre as nossas vidas, assim como o Senhor usou homens e mulheres para profetizar na minha vida, e a palavra dele, a tua palavra se cumpriu, possa se cumprir sobre a tua igreja, Pai, que está buscando, Pai, o arrebatamento. Nós cremos, Pai, que o Senhor irá buscando uma igreja sadia, uma igreja, Pai, dispersa, uma igreja, Pai, que vai buscar a tua presença cada dia mais, uma igreja, Pai, que está se desligando desse planeta para se ligar no céu, uma igreja que busca, Pai, de avivamento, mas o avivamento começa primeiro dentro de nós. Nós precisamos ser avivados, por isso age Espírito Santo, muda Espírito Santo, faça vasos novos se for preciso, quebra nós se for preciso, para fazer um vaso, para ser usado na tua presença, para dar frutos e frutos abundantes. E todos aqueles que se queimaram no lugar do dia de ti, Pai. Eu sei, Pai, que muitas vezes estamos cansados, muitas vezes, Pai, podemos estar até desanimados, mas o Senhor nos renova dessa noite e diz: continua, profeta, professor, continua. A tua fé não acabou. A tua fé não se encerrou. Deus está agindo sobre a tua igreja, no meio da tua igreja. Os anjos estão passeando aqui e o Espírito Santo está dizendo: quem tem ouvido sobre o Espírito diz a igreja. Dê uma ligação do povo para Jesus. Que você possa guardar essa palavra e confiar em Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Glória a Deus. Deus possa abençoar a vida do presbítero Silvio. Pode se sentar, nós já vamos encerrar. Deus possa abençoar a vida do presbítero Silvio cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você guarde essa palavra no teu coração. Presbítero pregando e eu ouvindo Deus falar. Tudo que vem para a nossa vida, querido, Deus tem um propósito. Aquele menino, aquela mulher passou por aquela luta porque Deus tinha um propósito. Se você for continuar estudando o livro de Reis, você vai encontrar que o profeta fala para ela, lá na frente, né? O profeta fala para ela: pega o seu esposo, o seu filho e saia daqui. Vai para um outro país porque vai haver uma fome muito grande aqui. E ela vai. Mas depois de 7 anos ela volta. E ela vai reivindicar as terras dela para o rei. E quando ela chega perante o rei para pedir as terras dela de volta, porque ela volta daquele país sem nada, Geazi está, o moço, né, de Eliseu está lá contando as dádivas que Eliseu fez, as coisas que Eliseu fez, como Eliseu ressuscitou o menino, e de repente quando ele olha, essa daí é a mulher, esse daí é o jovem. E aí o rei fala para mim, como que foi? Foi assim, assim, assim. Aí o que o rei faz? Manda alguém lá e devolver toda a terra dela. E se não tivesse acontecido esse milagre? Essa mulher teria essas terras de volta? Não. Ela teria ido embora e voltado e ficado sozinha. Mas Deus conhece todas as coisas. Então,
Às vezes o que para os nossos olhos é mal, Deus está se tornando em bênção lá na frente. A gente é que não entende. Nós não sabemos esperar. Nós olhamos aqui agora, mas Deus vê lá na frente. Deus já sabia que aquela mulher ia precisar ter toda a herança dela de volta, através de um grande milagre. Então não te preocupe quando as coisas parecem estar assim ou na tua vida, porque é isso aí lá na frente. Deus vai mostrar: filha, eu fiz isso por causa disso, ó. É isso que eu estava fazendo. Então você guarda essa palavra no teu coração e cada dia mais esteja pronto a aprender a palavra do Senhor. O presbítero estava falando aqui sobre a gente aprender, né? Eliseu aprendeu. E a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? E eu admiro muito o pastor Eliseu, porque 22 anos que eu estou aqui em Paranavaí, vai fazer agora, dia 11 de setembro, 22 anos. Nós tínhamos escola bíblica, o pastor Eliseu estava aqui. Se fosse professor, ele estava. Se ele não fosse o professor, ele estava. Independente de quem ia ministrar a escola bíblica, o pastor Eliseu estava aqui. Nós começamos em Badé, pastor Eliseu aqui. Tudo quanto é estudo, o pastor fala: vamos tentar o estudo, o pastor Eliseu ali. Se ele for o professor, ele está. Se ele não for, ele está no banco aprendendo e ensinando a gente. Então eu admiro isso, porque assim, é como o irmão, o presbítero estava pregando agora há pouco. É os Eliseu que precisam encostar nos Moisés, né? As pessoas, né, que tem que estar próximo um do outro para aprender. E nós temos que ter essa sede de aprender de Deus. E Deus anseia essa sede no nosso coração de aprender. Eu tenho essa sede e eu tenho orado para que Deus coloque a sede no teu coração, para você cada dia mais estar aprendendo a palavra do Senhor. Terça-feira a gente teve um estudo aqui tremendo. E o pastor Angelino disse uma palavra no estudo, porque foi ele que ministrou terça, que eu guardei no meu coração. E eu disse: nossa, olha, não é que é verdade? Sobre Judas, aquela palavra de Judas, eu cheguei em casa e eu fiz igual. Foi você mesmo que falou do boi, não foi? Do boi que fica rosnando. Alguém falou aqui essa semana, não lembro. O pastor, né? O pastor. Eu estou daquele jeito, com essa palavra de Judas, ó. Eu levanto de noite, eu começo, desde terça, eu levanto de noite e começo a pensar: nossa, não é que é verdade? Ele não fez por mal, ele só fez porque ele queria ajudar. Já que o homem ressuscita morto, o homem levanta paralítico, o homem cura cego. Para ele vencer um exército não é nada, é isso que nós queremos. Então vamos lá já, vamos vender ele, o exército vai lá, vai prender ele vai se mostrar que ele é o rei. Ele fez por bem. E aqui eu estou comendo aquilo ali dia após dia, porque é tremendo, irmão. Sempre no estudo ou numa palavra, hoje eu não sigo pregando aqui e eu ali. Eu nunca tinha pensado que a morte daquele menino era para devolver as terras para ela lá na frente. É tremendo demais quando a gente escuta a voz do Senhor. Querido, olha, lembrando que sábado tem mais um pré-Shavuot. Vai ter uma pessoa aqui pregando a palavra do Senhor, falando sobre relacionamento com o Espírito Santo. Não perca, irmãos. Não perca, você vai aprender um pouquinho o que é ter relacionamento com o Espírito Santo. Vai ser tremendo, eu tenho certeza que vai ser tremendo. Domingo, um grande culto da família, como o pastor já avisou, né? Eu e o pastor vamos estar ali em Londrina, mas de lá nós vamos estar intercedendo, e com muita vontade de estar aqui, porque quando eu saio da igreja não é a mesma coisa. Parece que eu fico perdida, por mais que eu vou para Deus vivo, o pastor vai pregar a Deus vivo, mas para mim não é o meu cantinho é ali. E eu sinto essa necessidade de estar aqui junto com vocês. Tem dia que eu não tenho força para mim, mas eu falo: não, meu cantinho vai ficar vazio lá. Jesus vai ter saudade de mim e eu vou para lá. Então domingo, um grande culto da família, querido. E vamos estar nos preparando aí, porque no outro sábado nós já temos o Shavuot. Lembrando os irmãos, né? Para quem recebeu aquele folhetinho, né? Você que vai, leva um refrigerante, leva um prato, seja de doce, de salgado. Seja de doce, seja de salgado, seja um bolo, para nós estarmos lá se alegrando junto com o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé para nós agradecermos a Deus. Senhor Deus de poder e graça, Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Senhor, por esse culto. Eu te louvo pelos louvores, pela palavra, Senhor, que o Senhor usou o teu servo para trazer para nós aqui. E tudo vai bem, Senhor, tudo vai bem na nossa vida, Pai, independente da circunstância, o Senhor estando conosco, tudo vai bem. Eu agradeço, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Eu agradeço pela vida de cada um que estiver aqui nesta noite. Leva o teu povo em paz, Senhor, abençoa eles, Pai, guarda, protege.
graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Protege eles debaixo das suas asas, Senhor, a partir do momento que eles saírem ali daquela porta, que o Senhor guarda eles, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Eu profetizo bênçãos e vitória e conquista na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do amado amigo divino Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: vai em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém?